Olá, vamos continuar a meditar na Palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3, que nos diz: Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que Deus abençoe-nos na sua palavra. O apóstolo Paulo, na segunda carta, no capítulo 10, fazendo defesa do seu ministério, ele traz uma receita poderosa para a igreja de Cristo aqui na terra. Para aqueles que se identificam como discípulos de Cristo. Ele ensina a maneira correta, a maneira espiritual de lutarmos contra toda e qualquer artifício ou artimanha contrária à vontade de Deus. Ele diz: embora andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Aquilo que ele diz na sua carta aos Efésios é semelhante a isso lá no capítulo 6. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra as potestades, é contra o inimigo das nossas almas. Todo cristão, todo aquele que se identifica como discípulo de Cristo precisa entender isso. Nós não lutamos com as armas carnais. Deus tem colocado diante de nós a sua armadura, as suas armas espirituais. Para você que ouve dessa palavra no momento da graça, nas suas lutas diárias, no seu relacionamento conjugal, nas suas lutas, não importa em quais áreas seja, use as armas de Cristo. Use aquilo que Deus tem colocado à disposição da sua igreja. A oração, a fé, a palavra. Use daquilo que Deus coloca diante de você. Não lute com armas carnais. Não, por mais que estejamos na carne, mas Deus tem nos dado armas espirituais. Talvez para quem é carnal não vai entender o que é espiritual. A Bíblia diz que não entende. Alguns que possam estar ouvindo desta palavra não vão entender. Mas aqueles que se identificam como discípulos de Cristo vão entender. A nossa luta não é carnal. Portanto, as nossas armas não devem ser carnais. E ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Em Deus. Use as armas de Deus. Ele tem revestido a sua igreja. E essas armas são poderosas, ele diz, para destruir fortalezas e anular todo engano, todo sofisma, tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que tem aparência de verdade, mas é mentira, é engano. E ele diz: e põe por terra também toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém. Glória a Deus. Quando usamos as armas certas, nós conseguimos vencer toda a artimanha e conseguimos trazer todo pensamento para Deus. Porque a palavra de Deus nos diz em Coríntios que nós temos a mente de Cristo e usamos as armas de Cristo. E as armas de Deus são poderosas para vencer, porque são armas usadas em amor. E o amor vence todo o mal. Ele lança fora todo o medo, como João escreve na sua carta. Ele lança fora todo medo e vence todas as artimanhas do inimigo. Que eu e você que ouve desta palavra, meu prezado, minha prezada, no momento da graça, use as armas corretas. Na sua luta, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, na sua vida diária, na sua luta contra o pecado, use as armas que Deus coloca à sua disposição. Seja um guerreiro, uma guerreira de oração, de fé na palavra. Deus lhe dará a vitória, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. O convite de Deus para você é: use as armas corretas. Seja como Davi, que usou as armas certas e venceu a batalha contra o gigante. Que você possa
em Cristo Jesus, usar as armas certas e ser um mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu sou o pastor Nélio Bonfim e esse é o nosso Momento da Graça.